Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Estamos na sala do trono. Quem crê assim? Chegamos na sala do trono, abençoados, com este louvor, adorando ao Senhor, com gratidão. Não queremos mais sair da sala do trono. As palavras fogem da nossa boca. O nosso coração se derrete, se transforma, a nossa mente, ela fica na sala do trono. Quem está sentindo que está na sala do trono? Na sala do trono você pode pedir o que você quiser ao Pai. Tudo está à sua disposição. Quem entra na sala do trono está seguro. Na sala do trono, quem entra doente sai curado. Quem entra triste sai alegre. Quem acha que é impossível a sua vida mudar, sai com ela de lá mudada. Porque na sala do trono está o Deus do impossível. Você crê assim? Quem entra na sala do trono para adorar, esse então recebe do Pai todo consolo, recebe do Pai todo galardão, todo amor que Ele tem para dar ao Filho. Amém, abençoados? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Se sinta ainda na sala do trono. Amém, queridos? Você que está nos ouvindo, você que está assistindo, participando do culto, se sinta também na sala do trono. Se sinta confortavelmente na sala do trono. Está se sentindo assim? Faz assim. Glória a Deus. Não queira sair de lá não, abençoados. Ouve a voz do seu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Porque nós entramos na sala do trono pela fé. Talvez você está ouvindo e não está entendendo o que nós estamos falando e vivendo. Mas é pela fé, abençoados. É pela fé. É pela fé que nós entramos na sala do trono e recebemos do Pai, do nosso Pai espiritual, todas as dádivas e dons perfeitos que Ele tem para nos dar. Amém? E nós vamos realmente fazer uma confissão de fé. Vamos começar a palavra hoje fazendo uma confissão de fé. Porque estamos no novo e vivo caminho. E nós vamos fazer uma confissão de fé. Abra no livro de Hebreus, no capítulo 4. E vamos começar assim nessa noite, cultuando ao Senhor, meditando na sua palavra, fortalecendo a nossa fé. Aí você diz, mas por que tanto que fala de fé? Sabe que falar de fé incomoda, abençoados? Incomoda. A pessoa fala, de fé, mas que fé? Só fala em fé, não tem outra coisa para falar. Sabe por que nós falamos de fé? Porque nós recebemos Romanos 5. A graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. É por isso que nós falamos de fé. Fé primeiro, fé segundo e fé em fé. Vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da
fé entre todos os gentios. Você é gentil? Então, você é chamado para viver pela fé, não mais pelas obras. Se estão ensinando você a viver pelas obras, preste atenção nessa palavra de hoje. Abra os seus ouvidos, não despreze, ouça e venha para a graça você também. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, essa palavra é maravilhosa. Venha para a graça você também. Vivemos em graça e não na lei. Começamos a louvar isso nessa noite, né? Eu vivo em graça e não na lei. Não é? Diga, eu vivo em graça e não na lei. Eu sou abençoado. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, que na cruz disse, está consumado. Amém, glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. E nós já começamos confessando a fé, uma confissão de fé. Quem vive pela fé, vive confessando a fé. A fé no que crês. Hebreus 4, 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha que tremendo, abençoados. Vamos ler novamente? Vamos? Você lê também? Você pode ler alto para você mesmo? Vamos ler? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha que maravilha. A nossa confissão de fé. Porque temos um sacerdote eterno. Sabe o que isso significa? É que na lei havia sacerdotes. Havia homens eleitos por Deus para representar o povo, para interceder pelo povo, para ser mediador do povo, entre o povo e Deus. Isso na lei. Tinha. Deus levantava esses homens com o nome de sacerdotes. E é por isso que Jesus Cristo veio em carne, o próprio Deus, para ser um sacerdote eterno. Diga, um sacerdote eterno. E por que eterno? Porque os sacerdotes na lei, eles não podiam exercer o ofício para sempre. E por quê? Porque eram homens que morriam. Então, o sacerdote exercia o seu ofício por um tempo e depois morria. Aí tinha que levantar outro sacerdote, e esse então morria. E outro sacerdote, e esse então morria. Mas Cristo Jesus, Ele veio, o Deus encarnado, e agora Ele vive e reina eternamente. Não precisamos mais de sacerdotes. Temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Olha que maravilha. Olha que tremendo. Por isso todo o nosso louvor, toda a nossa glória a Ele. Desde o início do culto estamos adorando o sumo sacerdote, dando glórias a Ele, exaltando a Ele, dizendo que pelo novo e vivo caminho,
pelo eterno e sumo sacerdote, nós entramos na sala do trono. Olha que maravilhoso, pessoal. Eterno e sumo sacerdote. Não pode esquecer, Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E nós vamos confessando dia após dia, crendo naquilo que Jesus Cristo fez. Morreu e ressuscitou. E Ele vive. Ele está vivo. Os homens morrem, mas o nosso Deus vive e reina eternamente. Os homens, eles envelhecem, os homens enfraquecem, mas Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que a nossa confiança está nele. Aleluia. Era assim. E Paulo descreve isso muitíssimo bem, dizendo que Jesus, o sumo sacerdote, é maior do que Moisés. Maior do que Moisés. Porque quantos nossos irmãos ainda estão presos em Moisés? Exaltando Moisés. Dependendo de Moisés, seguindo Moisés, o que é pior ainda, né, abençoados? Aí, como é que se segue Moisés? Eu não sigo Moisés. Se você pratica a lei, você está seguindo Moisés. Que lei que você está falando? Os mandamentos. Se você está à base de jejum, de sacrifício, de batismo, se você está vivendo dessa forma, você está seguindo Moisés. E se você nasceu depois da cruz, você já não está mais debaixo da lei para seguir Moisés. Você está na graça para seguir Jesus Cristo, o ressuscitado. Por isso que nós falamos da graça e do apostolado que foi revelado a Paulo. E quando você conhece o que Paulo ensinou, acabou a confusão na sua vida. Você está salvo, para sempre salvo. É o teu espírito que foi salvo. Não mais vemos nada e nem ninguém pela carne, mas pelo Espírito, que é perfeito em Jesus Cristo. Aqui está um conceito humano muito interessante. Vale a pena fazer essa comparação. Quando nós vemos uma casa muito bonita, uma mansão, um sobrado, um castelo, algo que vai aos nossos olhos, enche os nossos olhos, o que nós falamos? Que casa bonita, não é assim? Mas que mansão maravilhosa, mas que castelo tremendo. Quando, na verdade, nós devíamos era dar glória a quem construiu aquela casa, a quem fez aquele castelo, a quem deu o seu suor para construir tão edifício grandioso aos nossos olhos. E é por isso que em Samuel está escrito assim: vês tu como vê o homem? Porque o homem anda pelo que vê, mas Deus vê o que está no coração. É por isso que Paulo vai nos ensinar, em Hebreus capítulo 3, abra lá, é só virar. Que Jesus é maior do que Moisés. Porque Moisés serviu a Deus perfeitamente como servo. Mas Jesus Cristo como filho e edificador de todas as coisas. Sabe, abençoados, quando eu li essa palavra, meditando nela, eu disse: nossa, nunca mais vou dizer que o metrô é uma obra grandiosa. Eu vou dizer que grandioso é todos aqueles que trabalharam naquela obra, que edificaram aquela obra.
Grande é Deus que edificou todas as coisas. Não foi Moisés quem edificou todas as coisas. Moisés serviu como servo, mas ele não edificou nada. Quem edificou foi o próprio Deus, desde antes da fundação do mundo. E é por isso que nós estamos aqui, não criados por Moisés, mas criados por Cristo, em Deus, o próprio Deus. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos predestinou, foi Cristo, não foi Moisés. Digno de muito mais honra é Cristo. Digno de toda honra é Cristo. Não Moisés. E ainda que as pessoas digam, nós não veneramos Moisés, mas vocês seguem tudo que Moisés disse e recebeu da lei. Vocês tentam fazer o possível e o impossível. Mas o impossível quem faz é Deus. Não é Moisés. E é por isso que muitos que estão na lei, dia após dia, buscam que o impossível se cumpra na sua vida. E nunca se cumpre. Porque quem faz o impossível é Deus. Deus é o Senhor do impossível. E foi Ele quem te comprou com preço de sangue, foi Ele quem te justificou, foi Ele quem te salvou para sempre, não foi Moisés, por isso Ele não pode fazer o impossível na sua vida, na minha vida, na sua vida, só Deus pode fazer o impossível. O sumo sacerdote, Ele, o eterno e sumo sacerdote, pode fazer o impossível na minha vida, e quando você passar a crer nisso, quando você entender isso, que você não pode fazer o impossível nem na sua vida, nem na vida de ninguém, nem mudar situação, nem coisa alguma, mas Deus pode, então esse sim vive pela fé, esse sim honra a Deus, esse sim é honrado por Deus. E Paulo diz em Hebreus, no capítulo 3, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Da confissão que nós fizemos, acabamos de fazer aqui em Hebreus 4:14. Fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você fixa a sua mente em Jesus, começa o milagre. Quando começa o milagre? Quando eu fixo a minha mente em Jesus. Começa o meu milagre. Instantaneamente começa o meu milagre. E você começa a ter paz no seu coração. E você começa a liberar perdão. E você começa a ter o ministério da reconciliação. E você começa a entrar no descanso que Deus prometeu para você. E as águas começam a se acalmar, e a tempestade começa a se acalmar, e o sumo sacerdote, aquele que um dia esteve em carne, num barco, aonde ia a pique, e levantou e disse, aquieta mar, aquieta a tempestade, é o mesmo que está aqui nessa noite, olhando para você, e vendo a sua mente. Versículo 2, ele foi fiel. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés. Diga, maior glória do que Moisés. Quem não entendeu ainda que Cristo, que o fim da lei é Cristo, ainda continua dando glória a Moisés, porque Moisés teve glória, mas Jesus é digno de maior glória. Você está procurando maior glória? Achou Jesus, achou a maior glória.
Você está procurando autoridade? Achou Jesus. Achou a maior autoridade. Você está procurando justiça? Achou Jesus. Achou a maior justiça na sua vida. Está procurando amor? Achou Jesus. Achou o amor dos amores, que é Cristo Jesus. Achou. Achou. O que você está procurando nessa noite, abençoado? Do que o seu coração está vazio do quê? Põe sua mente em Jesus. Põe sua mente em Jesus. Está preocupado. Põe sua mente em Jesus. Ele está aqui. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Senhor do milagre. Ele é o Senhor do impossível. Ele é o consolador. Ele é o que seca todas as lágrimas. Ele, o Senhor. Versículo 2. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que o edificou. Pois toda casa é edificada por alguém. Mas o que a edificou todas as coisas é Deus. Olha que tremendo essa palavra. Não tem o que explicar aqui, abençoado. É o que está escrito. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que o edificou. E aqui que é o problema. Quando você não olha pelos olhos da fé, não vê como Deus vê, você dá mais honra à mansão do que aquele que a construiu. Entendeu? Entendeu? Alguém entendeu? Versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que a edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. E agora que vem um mistério maravilhoso. Essa casa somos nós. Está escrito isso na sua Bíblia? Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Essa casa somos nós. Ele está em mim. Ele está em você. Ele está edificando a sua própria casa. Olha que maravilhoso, abençoado. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confissão e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração. Mente em Cristo, coração consolado, vida transformada, a graça foi alcançada. Reinamos em vida. Para reinar em vida é preciso confessar, confiar em tudo o que Cristo já fez e não dar glória
a Moisés. E isso eu estou falando de Moisés. Mas não dá glória nem a uma casa, nenhuma mansão, nenhum castelo. Amém, abençoado. Bom, Jesus é maior que Moisés, isso já ficou bem claro, amém? Embora tenhamos tantas coisas para falar sobre isso. Mas Jesus também é maior do que os anjos. Não precisa nem mudar de livro. É só ir para o capítulo 1 de Hebreus. Estamos terminando já. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso você pode retornar ao início, que eu estava falando dos sacerdotes, a nós, hoje, na graça, a nós, falam-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Aleluia. Deus constituiu Moisés herdeiro de tudo, pensado. Constituiu os anjos herdeiro de tudo, mas não. Constituiu o Filho, que é ele encarnado, Cristo. Deus é o Cristo encarnado, portanto, as coisas dele continuam sendo dele. E nós em Cristo é que somos herdeiros dele. Por isso que dizemos, em Cristo somos mais que vencedor. Em Cristo podemos todas as coisas. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo herdamos a vida eterna. Em Cristo, que vive e reina eternamente. Versículo 2. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, versículo 4, ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que os deles. Olha. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É superior aos anjos? Todos os anjos de Deus o adorem. Você é anjo de Deus? Então adore-o. Adore esse Jesus. Adore. Adore ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele que vive e reina eternamente. E é por isso que ele nos levou nessa noite a entrar na sala do trono. Porque lhe agradou ter os seus filhos em sua presença. Desde quando o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, Cristo Jesus. Não há outro Deus tão grande, não há outro Deus. No livro de Isaías ele diz, não há outro Deus, fora de mim nunca existiu nem existirá, só há um Deus e Senhor.
Que maravilha, não, abençoados? Não há outro Deus. Abra lá em 1 Coríntios 2. Vamos ver o que Paulo nos diz lá. Tudo isso aqui é a graça e o apostolado para que você conheça quem é o maior. Quem é o maior, o mais excelente, o todo-poderoso. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, versículo 13. E é isso aqui que nós estamos fazendo nessa noite, abençoado. Disto também falamos. Vamos ler o 12, que vai ficar bem entendido. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo. Ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Quer comparar coisas espirituais com as coisas espirituais? Então é assim que nós comparamos. Nós acabamos de ler e de ouvir que Cristo é maior do que Moisés. Coisas espirituais, quem foi Moisés? Quem foi Cristo? Que Cristo é maior do que os anjos, comparando as coisas espirituais, anjos, com Cristo. Lendo aquilo que está escrito e vendo que Cristo é o nosso sumo sacerdote eternamente. E essa é a nossa confissão de fé, confiando em todas as situações que temos um Deus que é maior do que todos os problemas que nos afligem. Temos um Deus que é maior que tudo que nós vemos. Temos um Deus que é maior do que qualquer autoridade dessa terra. Temos um Deus que é sobre todos e por todos, porque Ele nos criou e nos formou antes da fundação do mundo. E mais esse Deus que diz. Quer saber quem é o primeiro? Ele diz, eu sou o Alfa. Quer saber quem é o último? Ele diz, eu sou o Ômega. Quer saber quem é o princípio? Ele diz, eu sou o princípio. Quer saber quem é o fim? Ele diz, eu sou o fim. Eu sou Deus. E fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, abençoado. Graça e paz a todos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que maravilha.